Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia da Nochique e nesse vídeo eu estou trazendo um top super fácil de fazer, super rápido, que eu fiz com um novelo só de fio Anne e agulha 1,75. Ele é bem fácil de ajustar para o tamanho mesmo. No vídeo eu explico como. Se você tiver alguma dúvida, me procura que eu te ajudo. Vamos ver como faz? Meus amores, essa peça nós começamos com uma correntinha do tamanho da altura que você quiser para sua peça. Não precisa se preocupar com múltiplo. Aqui eu tenho 18 centímetros de correntinha. Voltando 4 correntinhas, na quinta eu começo a fazer pontos altos. Um ponto alto para cada correntinha de base. Cheguei no final da carreira, fiz um ponto alto em todas as correntinhas até a última, viro a peça, inicio a carreira com 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer. A partir do seguinte, eu faço um ponto alto para cada pontinho de base. Termino a carreira fazendo em pontos altos e o último ponto eu faço na correntinha inicial da carreira anterior. Viro a peça, terceira carreira, 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer, um ponto alto no ponto seguinte. A partir daqui, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, um ponto alto. Novamente, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, um ponto alto. Vou levando a carreira assim, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, um ponto alto. Fiz 2 correntinhas e um ponto alto por toda a carreira. Aqui no final, me sobraram esses 2 pontos. Eu faço, então, na sequência, 3 pontos altos para finalizar a carreira, porque a correntinha inicial da carreira anterior é um ponto alto, né? Então, eu faço esses 3, finalizo a carreira. Quarta carreira, eu inicio com 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer, um ponto alto para cada ponto alto e para cada correntinha da carreira anterior. Final da quarta carreira, eu faço também um ponto alto na correntinha inicial da carreira anterior. A partir da quinta carreira, até eu chegar ao tamanho um pouco menor do que eu quero para a circunferência da minha peça, eu vou fazer da seguinte forma. 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer, um ponto alto em todos os pontos, inclusive na correntinha inicial da carreira anterior. Seus lindos, com 70 centímetros de pontos altos, eu vou começar a fazer essa partezinha final, que é composta por essas 3 últimas carreiras. Lembrando que eu estou fazendo essa peça tamanho M, pretendo chegar com uns 89 centímetros de largura. A linha de algodão, quando a gente puxa, ainda mais numa peça que é de amarrar, ela alarga. Então, geralmente, eu deixo pelo menos uns 15 centímetros a menos de margem. Então, vamos lá. Aqui, no meu caso, a minha carreirinha com 2 correntinhas e um ponto alto, desse lado aqui, eu vou começar com os mesmos pontos que eu fiz do outro lado. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Então, eu começo com 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Pulo o último ponto da carreira anterior. No seguinte, eu faço um ponto alto. E, na sequência, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, um ponto alto. Então, eu faço esses 3 pontos altos seguidos de final de carreira, lembrando que aqui do outro lado, né, desse lado aqui, eu tenho 3 pontos altos também. Então, início com 2, final com 3, coincidindo os lados quando junta. Não é isso? Olha lá, 3, 3. Não é? Então, aí eu viro a carreira e vou fazer
as minhas 2 últimas carreiras dessa etapa em pontos altos. Então, fiz as minhas 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer, um ponto alto para cada ponto alto e para cada correntinha da carreira anterior. Então, eu faço 2 pontos altos nas correntinhas e um para cada ponto alto de base, até o final da carreira. Fiz um ponto alto até o último ponto de base e faço um ponto alto na correntinha inicial da carreira anterior. Viro a peça e vou repetir mais uma carreira em pontos altos. Então, 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer, faço um ponto alto para cada ponto de base, inclusive na correntinha inicial da carreira anterior, da mesma forma como eu acabei de mostrar para vocês. Cheguei no final da carreira, vou seguir fazendo uma correntinha e uma carreira em pontos baixos nessa lateral. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos por lateral de carreira. Chegando no final da carreira, eu prendo o fiapinho inicial dentro do ponto baixo. Faço os meus 2 pontos baixos, depois faço mais um para virar. Aí, na sequência, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, vou fazer 5 pontos baixos entre os pontos altos e vou repetir 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e 5 pontos baixos entre os pontos. Novamente, 2 correntinhas, pulo 2 e faço 5. Cheguei no final da carreira, com a distribuição de 2 correntinhas, pulo 2 pontos e faço 5 pontos baixos. Aqui no final me sobrou um espaço para fazer 6 pontos baixos. E não tem problema nenhum, eu faço esses 6 pontos baixos, 2 correntinhas, e vou fazer já os meus pontos da lateral, que eu começo a primeira carreira com 3 pontos baixos, porque eu fiz assim aqui do outro lado, porque é a quininha, eu boto um ponto a mais para dar essa virada e sigo fazendo 2 pontos baixos por lateral de carreira. Cheguei no final dessa carreira, fiz os meus 3 pontos baixos na última lateral e começo aqui com as minhas 2 correntinhas. Lembrando que aqui, se nesse lado eu terminei com 6 pontos baixos, aqui eu vou iniciar com 6 pontos baixos, para a distribuição ficar equilibrada, né? Ficar espelhada. Então, eu faço 6 pontos baixos, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 5 pontos baixos no resto todo dessa lateralzinha. Repito, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 5 pontos baixos entre os pontos e levo assim até o final dessa minha carreira, que vai finalizar toda a volta do acabamento. Cheguei no final da volta, faço as minhas 2 últimas correntinhas, fecho. No início dos pontos baixos, faço um ponto baixíssimo e está terminada essa etapa. Eu dou uma trançada aqui para arremate, para disfarçar o arremate. E aí você pode ou dar um pingo de cola ou amarrar por dentro, como você preferir. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer as manguinhas. Eu vou fazer uma correntinha, sem me preocupar com múltiplo, de 35 centímetros. Então, eu confiro que a correntinha não está torcida. Fecho ela em círculo. Inicio com 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto para cada correntinha dessa de base. Fiz toda a primeira carreira, prendendo o fiapinho inicial nos últimos pontos, como eu já mostrei para vocês antes, nesse vídeo mesmo. Aí eu fecho a carreira
com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial, segunda carreira, 3 correntinhas, eu faço um ponto alto para cada pontinho de base. Terminei a carreira, fechei com um ponto baixíssimo. A terceira carreira eu inicio com 5 correntinhas, pulo um ponto de base, um ponto alto. E aí eu faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base, um ponto alto. E vou fazer isso por toda a carreira. 2 correntinhas, pulo um ponto de base, um ponto alto. Cheguei no final da carreira, faço as minhas 2 últimas correntinhas. Se vocês observarem aqui, eu não tenho um ponto alto de espaço aqui, não tem problema. A manguinha eu dei uma largada mesmo e não me preocupei com múltiplo. Então aqui, como eu sempre falo, sendo a costura, não tem problema acontecer isso. Então eu vou fazer mais 2 carreiras de pontos altos. Então eu faço 3 correntinhas, 2 pontos altos na correntinha e 1 no ponto alto. E faço isso por toda a volta. 2 pontos altos na correntinha e 1 no ponto alto. Terminei a carreira. Fecho com um ponto baixíssimo e faço mais uma em pontos altos. Então, eu inicio com 3 correntinhas e faço um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Terminei essa quinta carreira, fecho com um ponto baixíssimo. Aí eu faço uma correntinha e vou fazer um ponto baixo entre cada um desses pontos altos. Essa é uma voltinha de acabamento. Terminei toda a volta de acabamento. Fecho com um ponto baixíssimo e está finalizada essa etapa. Agora eu vou fazer uma carreira de acabamento entre os pontos altos também, aqui em cima. Então eu emendo o fio mais ou menos pelo início do trabalho mesmo, para ficar todas as emendas no mesmo lugar. Dou um nozinho só para ter estabilidade, porque eu vou crochetar o ponto em cima desse fio. Então, eu faço uma correntinha e um ponto baixo entre cada um desses pontos baixos. Fiz toda a volta, arremato com um ponto baixíssimo. E aqui, quem quiser deixar a manguinha solta, já terminou. É só arrematar aqui e está terminada essa parte. Quem quiser prender no corpo, pode fazer o seguinte. Fazer uma correntinha. Eu aqui vou fazer uns 7 centímetros, mais ou menos, de correntinha. Aí eu pego a minha peça, deixo ela mais ou menos como vai ser. Quando estiver amarrada, dou um espacinho, né, para saber aqui certinho onde é a lateral. E eu prendo com um ponto baixo. É uma das possibilidades de fazer essa peça. Pronto, só isso aqui. Um ponto baixo, arremato. Escondo esses fiapos todos. Os da alcinha. E está finalizada essa peça. O que acontece? Eu já fiz aqui uma corrente para amarrar. Eu fiz com fio duplo. Mais ou menos uns 70 centímetros. E eu vou cruzar aqui. E, gente, está terminada a minha peça. Mais uma peça de um novelo apenas. Mesmo que você vá fazer um tamanho grande, se não for muito maior do que esse que eu fiz, ainda vai dar, porque ainda sobrou um bom tantinho de linha. Eu comecei com o novelo inteiro, sobrou aquilo ali que eu acabei de mostrar para vocês. Então é isso, seus lindos. Espero que tenham gostado. Aquele esquema de sempre, se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.